Olá, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Daniele Viana e esse é o Pilar Cash. Hoje estamos aqui com uma temática super importante, educação tecnológica, atual e relevante. E aí, vou deixar aqui uma frase para vocês refletirem e depois vou apresentar o nosso convidado de hoje, o CEO Bruno, da empresa Cross System. A frase é a seguinte: quanto mais avança a tecnologia, mais respeitado será o ser que se mantiver humano. A frase é de Marco Aurélio Ferreira e a gente vai conversar aqui sobre isso também, né? De como nós, como seres humanos, estamos lidando com esse avanço tão rapidamente. Então vamos ao nosso convidado hoje, Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo legal. Bruno, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Ah, legal. Sou o Bruno, estou à frente da empresa Cross System há 10 anos aqui na cidade de Nova Iguaçu. E quero agradecer bastante a você, Daniele, pelo convite de estar aqui presente. A gente que agradece. Poder conversar sobre esses assuntos tão importantes e inovador, né? Verdade. Porque é novo na educação, novo no mundo, né? O mundo não sabe como lidar com algumas questões tecnológicas hoje. A gente está tendo que aprender muito rápido. Mas que bom, acredito que esse é o caminho, nós estamos no caminho certo, né? Avançando. Esse debate, por exemplo, hoje aqui é um exemplo de que nós estamos no caminho certo para fazer acontecer uma educação de qualidade e que alcance todas as pessoas, acessível também. Também vamos falar sobre isso, né? Porque a gente quer que todo o ser humano, como eu falei na frase no começo, tenha direito. Eu trouxe uma pesquisa aqui, Bruno, porque quando a gente falou de educação tecnológica, eu fiquei preocupada, né? Eu também atuo como coordenadora pedagógica na prefeitura, e aí eu fiquei pensando, gente, a educação brasileira, será que ela está preparada para isso, né? Não só pensando na escola pública, mas na particular também, né? E aí tem um estudo aqui da Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que foi feito depois da pandemia. E diz assim, além disso, esse relatório, né, que eles trouxeram, destaca que mesmo antes da crise do Covid, o crescimento econômico havia estagnado e a desigualdade social havia começado a aumentar novamente. A pandemia aprofundou a recessão econômica e atingiu mais duramente aqueles menos capazes de lidar com a desaceleração, exacerbando as desigualdades que ainda colocam o Brasil entre o país mais desigual globalmente falando. A educação, que desempenhou um papel importante no progresso do Brasil, tem o potencial de apoiar a recuperação do país. A gente pode começar falando sobre isso, mas tem um dado importante aqui porque ele fala de pandemia, e eu me lembro, né, você tem filhos, deve ter passado por isso também, sim. De como foi desesperador. Muito. E aí também entra a questão tecnológica, porque as escolas precisaram naquela época se atualizar. Você entende da área que vai me falar se eu estou falando certo. Sim. Comprar sites, era isso? Como acontecia? Que elas tinham que comprar aqueles programas para poder apresentar e a professora dar aula por aquelas plataformas. A entrega do conteúdo, né? Então, assim, no modo padrão normal que nós vivemos assim, nos últimos 30, 40, 50 anos, a entrega do conteúdo é pegar os alunos, colocar o aluno dentro de 4 paredes, que é uma sala de aula, e ali eu tenho uma pessoa que tem um conhecimento avançado sobre aquela matéria, e aquele educador ele vai aplicar aquele conhecimento durante 40 minutos, 1h20, 1h30. Educação tradicional. Então, quando a gente... Muitas escolas ainda estão assim. Sim. Assim. Não, e eu sou super fã desse ensino. Eu sou que a gente fala tradicional, porque é a base. Porque o que mais valioso do que a entrega do conteúdo é o relacionamento. Sim. Então, isso que a gente não pode perder com esse avanço todo tecnológico. Jamais. Então, o que nós não podemos perder é o relacionamento. Isso aí. É o coleguinha, é o educador se relacionando, que é o mais velho, a questão educacional também de respeito. Então, as crianças têm que saber respeitar os mais velhos. Então, quando a gente pega esse conceito e coloca as crianças dentro de casa, no notebook ou no smartphone, ele perde essa questão humana de sociedade. E foi desesperador, demais. Né? As escolas precisaram se adaptar em relação à compra e adquirir aquelas plataformas, e as crianças
ali com os pais que não tinham muitos deles formação, Sim. então foi realmente muito intenso. E aí, só para terminar essa pesquisa, depois a gente entrar no nosso guia, é assim que acontece mesmo. Ele fala dessa questão da pandemia e ele fala que, em resumo, há um reconhecimento da importância dessa tecnologia de informação e de comunicação na educação, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, no caso do sistema educacional brasileiro, para que ele se adapte. Por que isso? Eu acredito, que aí vou dar a minha opinião. Falta de políticas públicas adequadas, não acho que é falta de dinheiro, no caso do Brasil, acho que é falta de políticas públicas adequadas e uma melhor organização, nem vou dizer do currículo, porque em relação ao nosso currículo a gente está avançado, a gente só não consegue aplicar tudo aquilo que a gente escreveu e desenvolver a ponto de que as escolas tenham esse profissional capacitado e essa tecnologia que vocês oferecem dentro das escolas. Então, vamos lá, para você explicar mais para a gente. Você podia falar um pouquinho mais sobre esse tema de educação tecnológica, dos objetivos? Pode explicar para a gente aí. A educação tecnológica na área da informação, né? Porque a tecnologia você pode aplicar em vários segmentos. Tecnologia na área da saúde, tecnologia na área industrial. Hoje nós temos aí a indústria 4.0, né? Vem revolucionando aquela questão da linha de produção, tá? Então eu posso aplicar a tecnologia em vários segmentos. E onde a gente trabalha na tecnologia aplicada à informação. Então, olha o fluxo da informação. A gente pega hoje o WhatsApp. Então, hoje o WhatsApp eu consigo fazer uma ligação em grupo com pessoas da Europa, da Ásia, né, dos Estados Unidos. Então, olha a informação. Eu participei de uma conferência Brasil-Angola pelo WhatsApp, porque em Angola as internets são muito baixas, né, o processamento. E aí eles fazem tudo pelo WhatsApp. Não alcança esses programas maiores, igual o Zoom, essas plataformas mais desenvolvidas. Então, a tecnologia da informação é isso, né? Só o texto. Então, hoje, quais tipos de informações que são trafegadas hoje no mundo digital? A voz e o vídeo, né? Que a gente o WhatsApp, vamos colocar aqui. O que a gente consegue transferir? A gente consegue transferir e essa informação ela vai gerar sensibilidade nos nossos 5 sentidos. Ativa os sentidos, exatamente. Então, quais são os sentidos que hoje a tecnologia ativa, né? Os pontos celular, os smartphones, televisão. O visual, porque eu mando foto e vídeo, e a audição, porque eu consigo ver. Tem estudos para se também o olfato também, e daqui a pouco a gente vai ter isso aí no mercado, que aí, olha só, experimenta, olha só como isso aqui tá cheiroso, esse salgadinho tá cheiroso, olha só como essa pizza, tá bom, então vou comprar. Isso que eu ia falar, muito em relação à comida, mas hoje também, no caso do olfato também tem as terapias, que são aquelas terapias de óleos e tal, o pessoal retomou muito isso também. Sim. É interessante isso que você está falando. Hoje, lá na reunião pedagógica, a gente estava muito preocupada em aderir ali um objetivo que falasse sobre esse uso responsável com consciência crítica da tecnologia. Porque a gente observa que os nossos alunos ficam nervosos, ansiosos, né? Tem que ir para a escola e não pode usar o celular, e isso é desesperador para eles, entendeu? Que não pode usar. E aí, como nós trataríamos isso para fazer com que eles se acalmasse e entendesse essa importância também, de que a tecnologia é muito importante, né? Ela revolucionou, igual você falou naquela conversa comigo. Depois eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, foi uma conversa muito importante. Quando eu conheci o Bruno, gente, foi assim, eu ia pra célula, cheguei lá, o Bruno estava lá conversando com o nosso líder, e eu conheci ele, foi um papo muito bom. E hoje ele está aqui explicando para a gente, né? O que é a educação tecnológica? No caso, como você definiria essa importância da educação tecnológica no mundo moderno, tá? E aí você pode também, se você quiser, explicar um pouquinho do que a Cross System faz, né? Oferece, no caso. Tá. Eu vou fazer uma analogia aqui, que é o seguinte. Hoje as crianças, elas têm um equipamento de ponta na mão, que é o celular, acesso a várias informações. E nós, que já passamos dos 18, nós temos o que na nossa mão? Era o livro. Então, a criança vai para a escola hoje, o adolescente vai para a escola com uma Ferrari, mas ele não sabe pilotar Ferrari. É igual ter uma Ferrari na garagem à sua disposição, mas eu não sei dirigir. Isso aí. E quem é que vai me ensinar a dirigir? Não tem ninguém que vai me ensinar a dirigir. E aí eu vou ter que ficar indo a pé para a escola. E se eu tenho uma Ferrari? Então,
esses dispositivos, o fluxo de informação é tão grande e não tem ninguém para saber guiá-los para se gerar um resultado positivo. Isso aí. Né? Então, assim, e gera um caos. E qual o caos? Eles querem, eles ficam agoniados. Mas por quê? 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 E do outro lado a gente assim, e o que nós vamos fazer? Porque na verdade, legal isso que você está falando, a tecnologia ela pode despertar o uso consciente da tecnologia, o prazer positivo. Aí é igual, eu tô falando isso porque eu tenho filhos e eu sei como é que é a briga com o joguinho. Né? Vamos falar do joguinho. Como é que é a briga com o joguinho? Sim. Aí a gente fica, mas tá jogando muito. E pra que serve isso? Por quê? Joga porque desperta o prazer dele, então ele tá jogando. Então a ideia da educação tecnológica com responsabilidade e eficiente, eu acho que é um pouco essa. Eu acho que é isso também, se eu entendi bem, que a sua empresa faz. Produzir, fazer a criança produzir, que ela tenha prazer, mas produzindo algo útil. Isso. Não só jogando toda a vida, né? Sim. Não vamos jogar eternamente. Então, jogar é bom, vai desenvolver várias partes no cognitivo e tal, mas também através dessa tecnologia, com prazer, ela produzir algo para a vida. Exatamente. Que vai... Sim, hoje nós temos 2 formações lá no nosso instituto, né? A partir dos 10 anos, que a gente fala que é robótica, mas é um conceito, a ciência MEI, conceito MEI, que é o quê? Faça você mesmo. Então a gente trabalha a criatividade da criança. Eu tenho... Por que a gente não faz um jato para sair da Terra, né? Umas coisas bem absurdas. E aí, não, tá doido, isso aí não existe, que isso não... Não, vamos criar um protótipo. Então a gente vem viajando na maionese, né? Então assim, o que é criatividade? É viajar na maionese. Então, todos nós, quando éramos crianças, a gente viajava também é assim, despertar a imaginação. Né? É um despertar da imaginação. Então a leitura, o trabalho que você faz, a gente lê os seus livros, fala, nossa, que legal, despertar. Que percepção legal, não tinha essa percepção. Então, aguça essa criatividade. Isso. E quando aguça a criatividade, as crianças querem fazer o quê? Querem executar. Isso. Né? Eu posso dar um exemplo aqui agora? Claro. Então legal. A minha filha tem 12 anos, no ano passado ela chegou em casa e falou assim, pai, foi o pessoal lá na escola falando sobre um concurso de lançamento de foguete. Pai, eu bem me inscrevi, eu quero ir. Bora. Aí eu falei, legal, filha. Então o que eu fiz? Ela viajou na maionese. E aí eu comprei a ideia dela. Eu falei, pô, legal, filha, eu nunca tinha visto isso. E aí hoje eu utilizei o quê? Os canais de tecnologia ao meu favor. Falei, filha, então faz o seguinte, separa uns 3 vídeos aí no YouTube para mim ver que nós vamos fazer isso junto. Ela foi lá, separou uns 3 vídeos, e aí eu vi lá, era um foguete simples, era com cano, aí eu fui na casa de material, comprei os canos, né, comprei o negócio, comprei uma bomba de encher pneu também, que era negócio, fui fazer o teste. Aí eu vi que o lançamento era muito distante, era muita pressão, não fui na rua. Aí aqui em Nova Iguaçu tem um campo de aviação ali, eu fui no campo de aviação, fiquei fazendo um teste, um sol quente, eu, minha esposa e ela, e lá, né, que o foguete não ia. E aí o foguete foi. E quando o foguete foi, ela... que legal! E tudo. Nós guardamos as coisas. No dia da apresentação, ela foi lá na Universidade Rural Liceropédica e ela fez o lançamento de foguete. E o que aconteceu? O foguete dela tirou em primeiro lugar. Que legal, então, muito já bom. Pensou se eu corto aquilo logo na imaginação dela? Filha, eu não vou fazer isso não. Não, então assim, a ideia é, deixa a criança viajar na imaginação dela, viajar na maionese, né, na imaginação. Nós, como os pais, hoje nós temos também um acervo gigantesco. Nós vamos para o YouTube. Poxa, se a criança quer fazer isso, eu vou para o YouTube, eu como pai responsável. Como que se faz isso? E legal, então vamos fazer isso aqui junto. E aí se gera... Isso é legal que você está falando e é um ponto positivo do avanço tecnológico que eu penso. Por exemplo, esses canais que outrora não eram canais que te ofereciam conteúdo. Esse modelo, por exemplo, de podcast é algo muito bacana. Né? Eu ouvi uma moça dizer assim, sabe o que acontece que é legal do podcast? Que eles entregam um monte de coisa que em outro lugar eles não iam entregar. Né? Mas é uma verdade isso que ela estava falando. Como assim entregar um monte de coisa? Porque você vai contando, você vai falando da sua experiência e a pessoa que está assistindo aprende, né, com aquilo. E o legal que eu ia falar desses canais, desse avanço, é que você tem conteúdo de qualidade agora. É claro que ainda você vai precisar fazer seleção, mas você já tem conteúdo de qualidade nesses canais, o que um tempo era muito amador e você não tinha. Então, hoje a gente já tem esse acesso. Tenho, porque quem é que vai entregar um conteúdo de qualidade?
são pessoas que são expert no assunto. Então, você é expert, você é da área de educação, você é formada, você é autora de vários livros, então você é uma autoridade no assunto. Isso então, aí, palavra boa, é certa. Isso aí, autoridade no assunto. Então, você é uma autoridade no assunto. Então, quando eu vou pesquisar alguma coisa no YouTube ou em qualquer outro lugar, eu vejo assim, essa pessoa é autoridade no assunto? É isso aí. Porque se ela for autoridade no assunto, por que eu não parar para assisti-la? Ou acompanhar, ou passar a segui-la? Né? Porque ela pode me dar informações para mim poder evoluir. Né? Então, essa questão de viajar na maionese com as crianças, trazer o que nós fazemos lá na Cross System. A primeira formação, a partir dos 10 anos, ele tem lá todo um ambiente criativo para ele criar projetos criativos usando o quê? A tecnologia da informação. Não mais a massinha, não mais o jornal, não mais a massinha, que é da minha época, né? A massinha, jornal. Traz o jornal. O que a gente fazia com o jornal? Espada. Fazia um monte de coisa. Então, hoje, o que eu posso fazer? Usar a mesma criatividade e criar com peças tecnológicas, usando equipamento tecnológico de uma geração. E com essas crianças tendo essas ideias, vão se gerar produtos e serviços na nossa sociedade imaginários. É quase que um centro de pesquisa mirim. Exatamente. É exatamente isso, que você vai melhorando, né, ali, fazendo com que a mente produza e atue. E legal o estímulo também, né? Igual você deu o exemplo da sua filha. Não negativizar. Positivar essa educação para que a criança tenha aquilo ali como um marco, mesmo se ela perdesse, digamos, que ela não fosse a primeira colocada. Acredito que a satisfação dela por ter criado um vínculo com vocês, por vocês terem acompanhado, ter desenvolvido todo o projeto, também seria gratificante. Sem dúvida. Eu tenho um marco na minha vida, assim, muito legal. Meu pai não se lembra disso, mas eu soltava pipa como qualquer criança aqui em Nova Iguaçu. Soltava, berranhava, aquilo tudo. E eu me lembro da primeira vez que meu pai me deu um dezão. Porque a gente só comprava dezinho, linha na rua. E aquele dia que ele me deu R$3, eu fui lá, ele fala, vai lá, compra R$3 de linha. Eu comprei, enrolei e ele soltamos pipa junto. Sobre a tecnologia, isso é muito legal o que você está falando, porque, por exemplo, a gente faz, sério, eu também sou mãe, né? Eu e meu esposo. Você pega um celular, às vezes até bom, né? Porque, se puder ou não, depende. E dá na mão da criança de 9 anos. A criança pega aquilo ali e não sabe absolutamente o que fazer com aquilo ali. Mas ela já fica assim. Mas ficar assim já é um uso inconsciente. Não é um uso consciente daquele aparelho. Sim. Nem um uso que vai fazer ela desenvolver todas essas habilidades que você está falando. Sim. Então, para isso, gente, a Cross System, né, ela tem esse direcionamento de pegar a tecnologia e fazer aplicação para a vida, para o desenvolvimento da criança, numa aprendizagem satisfatória, como assim que eu vou dizer? Satisfatória para a criança também, prazerosa, acho que essa é a palavra melhor, né, de forma que a criança não vai se entediar. Meu filho, ele está no 2º grau. Eu te falei sobre ele aquele dia, né? E ele fica assim, eu tenho que ir para a escola, ele estuda integral. E aí, às vezes, esse dia eu fiquei pensando também, falei, meu Deus, integral. O que está aprendendo nessa escola, né? Enquanto a gente tem lá a Cross System produzindo a todo vapor, né? Os 3 cursos. Fala um pouquinho aí dos cursos, que é o primeiro mais básico, o segundo. A gente tem a formação, que é para o ensino fundamental, né? A gente deixa a criança imaginar e nós temos todo o equipamento, nós temos toda a infraestrutura para dar asas à imaginação dessa criança, né? E ela produzir e depois vira um produto, serviço na sociedade e daqui a pouco ela é empresária com 15, 16 anos, o que aconteceu no Vale do Silício, né? Com o Steve Jobs, com Bill Gates, né? Então, assim, eles começaram quando? Eles começaram imaginando coisas, né? Quem diria que um smartphone hoje a gente conseguiria falar, tirar foto, armazenar foto. Então, assim, e lá atrás eles imaginaram isso. E hoje já é uma realidade. Então, a Cross System hoje aqui em Nova Iguaçu, eu estou trazendo essa questão, deixa as crianças imaginar, e nós vamos dar asa à imaginação dela e nós vamos construir isso ela. E eu quero até dar uma dica que acho muito interessante. Como que eu posso interagir com meu filho? Aonde? No Instagram? O que eu faço com a minha filha é o seguinte, eu pego o celular, ou o meu, ou o dela, eu abro o Google e falo, filha, vamos viajar no mundo? Vamos dar uma voltinha? E aí eu vou para a Europa.
Aí tem aquele desenho da Ladybug, né? Aquele desenho que é na França lá, aquela questão toda, aquele romance infantil. E aí eu vou pra lá com ela. E aí, aqui onde ele tava, aqui, eu vou na Torre Eiffel, eu dou uma volta. Filha, vamos pra Grécia. E eu vou pra Grécia. Então, eu fico rodando a Europa. Filha, vamos pros Estados Unidos. Eu atravesso o Oceano Atlântico ali, eu fico rodando com ela. Então, olha só a interatividade. Porque se eu pegar a criança hoje, o menino, vamos pra soltar pipa, eles nem sabem o que é pipa. Mas é eu entrar no mundo deles e eu me divertir no mundo deles. No mundo deles, né? isso aí. Então, assim, eu faço eles viajarem, eu faço eles verem, coisa assim, filho, quer ser o que? Vamos crescer? Eu quero ser isso. Vamos ver o que faz essa profissão? Vai pro YouTube. Aí tem lá, é o engenheiro, é o arquiteto, é o piloto de avião. Eu tenho crianças hoje que falam, nossa, o meu sonho é ser piloto de avião. O que se faz para ser piloto de avião? É um guia, né? Você guia a criança. E a nossa mente, ela tá tão atrasada. Vou te contar um fato também que aconteceu essa semana. Meu filho estava sem livro, né? Sem livro escolar, mas eles começaram a usar o livro desde o dia 18 de março. E eu, desesperada para as mães, para a pedagoga, eu dizia, me manda xerox, como esse menino vai aprender. Esse menino tá sem livro. Aí um belo dia alguém resolveu me avisar que a escola tem um sistema... no celular que você baixa o aplicativo e baixa todos os livros. Aí eu olhei assim, gente, que ninguém me avisa isso antes. Tipo, todos os livros estavam ali. Só abrir, interagir e participar. Sim. Né? Inclusive, em algumas aulas, eles usam aquele telão, né? Ele estuda no SESI, eles usam aquele telão para passar ali alguma coisa que precisar. Então, assim, a escola, estou falando aqui de uma escola particular, Firjan, totalmente ligada à indústria. Então, é uma escola que já tem... não vou dizer que está ainda perto do desejável, não. Mas que tem uma certa... Tem instrumentos, né? Sim. Materiais, recursos que podem ainda atender de certa forma. Mas eu, como mãe, totalmente perdida e atrasada, achando que... E aí, vamos tocar nesse assunto que você falou ali, é o assunto assim, o que nós precisamos fazer no Brasil? O governo federal, estadual, municipal. E aí eu vejo o seguinte... Nós estamos vivendo num caos de informação. Um caos. E o Brasil não é pequeno. O Brasil é gigante. E aí, qualquer decisão que eu tomar hoje no governo federal em relação ao MEC, em relação à educação, em quantos anos ela vai demorar para ela chegar aqui numa escola municipal ou estadual aqui em Nova Iguaçu? E Nova Iguaçu é uma cidade desenvolvida, né? A gente pode dizer, tem muitos municípios muito menos desenvolvidos. Coração para nossa cidade. Exatamente. Isso aí. Pode falar. E como gestores vão fazer essa manobra? É difícil, assim. A maior empresa do Brasil é o próprio Brasil. Sim. Então, como que eu vou fazer uma manobra no navio desse tamanho? Mas tem que saber se eles querem, né? Exatamente. Fala aí, Bruno, pra gente de alguns exemplos de como a tecnologia está transformando a educação. Você marcou aí alguma coisa? Transformando a educação. Gente, a questão da entrega, porque a educação é eu aplicar algo em alguém, então eu aplico a partir da informação. Então, hoje eu tenho vários dispositivos que eu entrego, televisão, smartphone, eu tenho vários aplicativos, né, no smartphone, não mais só o livro impresso. Então, eu entrego essa informação, que gera informação para gerar transformação. Exatamente. Né? Então, eu tenho... Vamos colocar alguns exemplos aqui práticos, já que me viu hoje. Drones. Então, um exemplo prático de tecnologia da informação, porque o piloto do drone não precisa estar lá dentro do drone para ele passar instrução para o equipamento para dizer que o equipamento tem que fazer. Ele em terra, ele consegue passar informação para o drone e esse drone executar o serviço dele. E aí eu tenho um drone que leva a caixa, eu tenho um drone que pinta a parede, eu tenho um drone que lança bomba, eu tenho um drone que lava a fachada, eu tenho um drone que faz paisagens lindas, né? Vimos hoje no Réveillon passado, lá em Florianópolis, em Balneário de Camboriú. Eu e o Wagner, a gente gosta de sentar no YouTube e assistir Mundo do Alto, esses canais assim que vai mostrando com o drone, né, as belezas do mundo e tal. Então, assim, é um recurso e alguém imaginou isso, não imaginou? Exato. Alguém imaginou, falou, poxa, por que eu não coloco alguma coisa voando e daqui eu consigo pilotar? A CrossFit seria uma escola de talentos, então. Sem dúvida. De caça-talentos. Nem caça-talentos. É da asa mesmo a imaginação da criança e saber conduzir elas eu acho fantástico. No sucesso dela. E a tecnologia tem sim transformado a educação, mesmo
quando a gente não se adequa, você vê a minha cabeça, né? E você... Então, assim, mesmo quando a gente ainda está pensando lá, ela já está aqui na frente. Inovações da educação, né? A gente pode trazer aí algumas inovações na educação tecnológica também, para que os nossos ouvintes entendam, né? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Sobre inovação. Isso. Um caso que a gente conversou, eu acho que é de inovação, né, gente? Porque eu cheguei e estava falando com o Bruno, assim, sobre a questão do Instagram. E aí já é inovação, informação e comunicação, né? Tecnologia da inovação, da informação e comunicação. Porque a forma como a gente se comunica e como a gente se posiciona é que transmite a mensagem. E como esses aplicativos, porque assim, numa cabeça comum como a minha, de humanas principalmente, pedagoga de carteirinha aqui, compreender como o aplicativo funcionava de fato, né? E, claro, não só compreender, não só viralizar, porque não é só sobre isso, não é só sobre você ter 100 mil seguidores que não amam o seu conteúdo. Pelo menos eu penso assim. Sim. Eu quero 100 mil seguidores, mas que amam literatura, que amam escrever, que são apaixonados, igual a mim, né? E aí o Bruno estava mostrando pra gente como a tecnologia da informação na comunicação pode trazer esses benefícios de expandir essa informação para que ela alcance muito mais pessoas, gerando transformação no modo de vida, né? Sim. Dessas pessoas. Muito top isso. Um grande fato é agora, né? Nós estamos aqui em Nova Iguaçu, esse conteúdo online, e qualquer pessoa no mundo pode ter acesso a essa informação. Isso. E aí nós temos variados aplicativos para tudo. Aplicativo para comprar comida, aplicativo para pedir táxi, né, mobilidade, aplicativo para você conversar. Eu falo o seguinte, esse dia eu fiz uma palestra numa empresa e aí eu fiz algumas analogias do mundo offline e do online. Uma brincadeira que acabou o telefone sem fio. A gente se reunia, ficava, fulano, e falava, e aí chegava lá do outro lado umas coisas totalmente diferentes. E hoje acabou essa brincadeira, porque o que você manda no WhatsApp chega realmente do outro lado, em tempo real. Né? Então, a comunicação acelera muito, né? Jogos, né? Os jogos, hoje você consegue jogar, você consegue ter resultado na hora. Então, quando você acelera a informação, você traz imediatismo. Trazendo para o mundo dos negócios, uma profissão muito... Meus tios foram, muitas pessoas... Office boy. O que era um office boy? Era aquele menino que ia dentro da empresa, que ele pegava o documento do comercial e levava para o financeiro, pegava o documento do financeiro e levava para a contabilidade, pegava do segundo andar e levava para o terceiro andar, pegava num prédio na Presidente Vargas e levava para Rio Branco. Então, o que ele fazia? O Office Boy hoje é as nossas fibra ótica. Ele transportava a informação. Tinha os mensageiros do tempo antigo também, você está falando. Eu tô lembrando do Antigo Testamento, né? Sim. Que as pessoas ainda tinham que percorrer distâncias muito longas para entregar aquela mensagem dos reis, aquela carta, né? A gente vê o Novo Testamento, né? Tirando os evangelhos e o Atos do Apóstolo, a gente vê o quê? As cartas paulinas. Só cartas, isso aí. E Paulo escrevia as cartas e ele tinha um mensageiro, colocava e levava... E muitas cartas. Hoje não tem nem comparação às cartas que tem na Bíblia. O quê? É a informação que veio de gerações a gerações, escrita por Paulo e chegou até nós. Oi. Né? Hoje nós temos a Torá, né? Nós temos lá o Moisés lá que recebeu no monte e nós temos hoje na nossa mão. Então, olha quantos mil anos não chegou essa informação. E hoje está assim, a gente da informação do offline para online. Então, quando a gente acelera a informação, a gente passa a abreviar o tempo. Então, a gente fica assustado. Uma carta que era para mim alguns sentimentos, saudade. Poxa, viagens e tal, e falava... Não, hoje acabou a saudade. Diminuiu, não dizer que acabou, né? Diminuiu muito, porque a qualquer momento eu posso fazer um vídeo chamado com outra pessoa e tal... Não tem aquele abraço, não, mas assim, ver, você tá bem, você tá bem, e aí, poxa, que legal, beleza, tchau, pronto, a tempo e a hora. Mas para quem tava lá afastado do seu familiar, é confortável, tem conforto naquela ação, né?
As inovações. Então, quando eu comecei falando, né, disso, a gente precisa também buscar essas novas percepções do que o mercado oferece, né, para desenvolver. Aqui no segmento 3 fala de alguns desafios e soluções, né? Você poderia explicar para a gente, explorar alguns desafios enfrentados na implantação dessa educação tecnológica. E aí, gente, deixa eu explicar aqui, porque a gente está falando de educação tecnológica. No Brasil, hoje, a gente ainda vai falar de educação tecnológica aqui nesse podcast, mas voltado para escolas como a Cross System, que não é só uma escola, eles também são consultoria, eles fazem aplicativos, entre outras coisas, mas eles são escola também. Por quê? Porque no Brasil, esse é um modelo que está se estabelecendo nesse momento. Quem sabe no futuro nós teremos incluídas essas escolas dentro das escolas, né? Escolas de tecnologia que possam atuar dentro das escolas, ali dentro do currículo mesmo. Mas aí eu penso que a educação brasileira ainda tem que percorrer longo caminho para a gente chegar lá. Temos que percorrer, né? Hoje nós somos uma escola, a gente é um instituto educacional tecnológico, porque a gente sabe que para a gente mexer no sistema educacional não é fácil, ainda mais você trazer algo que muda todo dia. Toda uma rotina. Então, você colocar isso dentro do sistema escolar padrão para o Brasil, esse conceito de tecnologia da informação, que demora aí 5 anos. E aí, só que daqui 5 anos já mudou. 5 anos o smartphone já não é mais um smartphone. O que não vai ter no smartphone daqui a 5 anos? A gente não sabe, mas tem alguma criança, adolescente aí que está viajando na maionese e que sabe que vai querer colocar aquilo e vai colocar. Então, o nosso desafio que nós estamos fazendo é treinar os educadores, né? Inclusive, quero fazer um convite. Você é educador e quer aprender sobre esse mundo make, esse mundo da ciência, da robótica, esses instrumentos, como pode auxiliar você dentro das salas de aula. Nós temos palestras gratuitas, nós temos a formação, tá? Ir lá na recepção, ir lá se inscrever, temos turmas para isso, para preparar esse educador a ele saber lidar. Porque a nossa ideia é trazer isso para as escolas, para dentro das escolas, para auxiliar. Não vou esperar pelo sistema educacional brasileiro trazer uma inovação tecnológica. Então, a Cross System assumiu essa responsabilidade aqui na cidade de Nova Iguaçu, né? Eu falo Nova Iguaçu porque nasci e criado aqui, o meu coração Nova Iguaçu é mãe, aqui. né? É mãe da Baixada Fluminense. E eu falei, eu aprendi muita coisa aqui há 25 anos, eu trabalho na tecnologia, e eu falo, eu não vou sair daqui. Eu vou ajudar a transformar a minha cidade. E uma coisa interessante... É isso aí, também quando penso a gente assim. Por isso as bibliotecas estão aqui na Baixada. Estão aqui na Baixada. E as coisas acontecem. O fato de eu me conectar com você, como foi? Foi assim... A gente não conhece muito tempo, conhecemos 2 semanas. Não, assim, as coisas se conectam, se convergem para um propósito em comum. Verdade, muito bom. A gente estava falando de desafio, e aí, gente, como eu tive reunião hoje, eu fico pensando nesses desafios tecnológicos. A nossa prefeitura, ela está instalando os diários, o que em outras prefeituras já tem, mas a nossa ainda está instalando os diários online, porque o nosso diário até essa data era em papel. Sim. E aí vem uma série de preocupações, né? Aí na reunião as professoras, mas eles vão dar um computador para cada um? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter tempo para regularizar isso? Então, assim, a tecnologia vem com esses desafios todos. É uma coisa real. Elas perguntaram uma coisa que é fato. Sim. Como você tem um diário online se você não tem um instrumento ou um tempo de planejamento e um instrumento adequado para fazer esse diário online? Que ele é maravilhoso, todo mundo reconhece. Porque você bota a nota ali, você não vai nem precisar calcular. A presença, tudo ele vai calcular. Sim. As tabelas já vêm prontas para aquilo funcionar. Sim. Né? Mas aí precisa ter o recurso, o instrumento que vai fazer com que essa tecnologia seja aplicada da maneira correta para proporcionar o desenvolvimento e o crescimento e desenvolvimento das aprendizagens, né? E isso acontece sempre quando a gente vai inovar. Então, o que o professor faz dentro de uma sala de aula? Dentre várias coisas, ele tira o aluno da zona de conforto dele. Quando eu me lembro lá, o meu professor de física foi aplicar a matéria de física, ele não foi me ensinar, ele foi me tirar da minha zona de conforto. E quando os professores desde o jardim de infância, lá, você tem que escrever, pinta, isso aqui é verde, isso aqui é amarelo, isso aqui é verde. É tirar a criança da zona de conforto. E aí, quando você tira uma pessoa da zona de conforto, você tá dando a possibilidade dela crescer.
Então, hoje está acontecendo com todo mundo. Quer ver um exemplo? Não só na prefeitura que você falou. Os bancos no Brasil. A gente tinha que pagar uma conta, a gente tinha que ir aonde? No banco. Isso. A gente tinha que fazer uma transferência bancária, tinha que ir aonde? No banco. Eu trabalhei numa... Graças a Deus. Tem aplicativo. Quando eu comecei a trabalhar na tecnologia, em 1997, e tinha o que dentro das empresas? Tinha um malote bancário. O que era um malote? Era onde todos os pagamentos da empresa saíam, ia para a mesa da controladoria, assinava o cheque todo. Se tivesse lá 200 pagamentos, 200 cheques. Grampeava tudo com borderô. Aí vinha o carro, o motorista aí, se fosse muito cheque, o carro forte vinha na empresa, pegava isso, levava para o banco e o bancário lá ficava digitando, fazendo os pagamentos. Hoje, como que é feito isso? O banco, o próprio software hoje, o RP dentro da empresa, ele já pega essa informação, já manda, já faz a liquidação, já paga tudo automático. Hoje, a gente aqui, eu quero fazer um Pix. Na hora. E olha só o volume de informação. Para onde vai? Essa informação, ela sai aqui do Nova Iguaçu, se a gente for fazer um Pix. Se eu for fazer um Pix aqui para você, ela sai daqui. Ela percorre, ela vai no servidor do Banco Central. No Banco Central, ela faz essa transferência e chega aí para você. E eu não preciso sair do lugar. Então, você tem crédito, eu tenho um negativo, o seu positivo. Então, eu já tenho todo esse sistema pronto. E é muito complicado. Eu lembro meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. E a gente vai chegando nessa tecnologia, a gente às vezes não sabe usar. Porque essa coisa do dinheiro virtual é muito importante falar sobre isso e muito interessante. Porque aí, nas nossas escolas, eles também não ensinam educação financeira. Sim. Então, o que acontece com as nossas... Não é uma educação para a vida, nem uma educação financeira. Então, o que acontece muito é que se tornam adultos, e chegou nessa fase, de o dinheiro ser tão virtual que não consegue controlar aquilo ali. Então, aí vai acontecendo tudo isso que a gente está vendo aí. Né? Essa bola de neve, que milhões e milhões de brasileiros envolvidos nessa bola de neve de dívidas e de... Tem muito. E aí, foi uma frase que a gente fala, né? Tem que ser disruptivo. Se não for disruptivo, não tem um porquê existir. O disruptivo é o quê? Vamos criar o caos. É literalmente isso. Então, o mundo está vivendo um caos com essa tecnologia da informação. Tá, sim. Né? O Brasil hoje está vivendo um caos. Aí você vê um fato fantástico. Eu tenho a Caixa Econômica hoje, né, que abrange a maior parte dos brasileiros, né, com a questão de ações sociais e etc. E você quer fazer um pedido de ação social, você tem que fazer o quê? Abaixar o aplicativo. Se cadastrar. E aí você vai lá, e você vai na fila da Caixa, do Banco da Caixa, ainda tem bastante gente lá e tudo. Mas é um recurso tecnológico que está avançando, nem todo mundo tem ainda. E é para quê? É para ter acesso aos benefícios, ao dinheiro e etc, etc. Então, até nós que somos adultos, nós não sabemos lidar com isso. É as crianças que estão lá no Instagram, consumindo Instagram, YouTube, Facebook, e nós também aqui emananado com 99, com Uber, com iFood, com notas de aluno, né? Poxa, como eu vou ver a nota do meu filho? O material estava lá. O material estava lá, custei descobrir, mas ainda bem que eu descobri. Então, assim, a gente está vivendo um caos. Isso aí. Mas um caos de informação também, importante, me veio isso à mente. Aliás, um problema, não sei se é só do Brasil, eu acredito que não, é a questão da informação. E como a gente está falando de informação, comunicação tecnológica, a gente precisa expressar isso. Você não tem nunca a informação completa, né? Tipo, os livros estão dispostos no aplicativo tal, no celular tal, é só você com essa senha, você quer ir lá e entrar. E a informação, ela é tudo, né? Ela gera conhecimento. Ela gera o conhecimento para poder se transformar, aprender, né? Que é o caso, fazendo comparação. Quando a gente compra qualquer equipamento eletrônico, qualquer equipamento que nós compramos, vem o quê? Vem o manual. Todo software, ele tem lá o ajuda. Você tem um WhatsApp, você vai lá, eu tenho um manual do WhatsApp. Das pessoas que você conhece que usam o WhatsApp, quantas já leram o manual do WhatsApp? Não. Ninguém. A gente fica lá futucando, deu certo, deu errado, compartilha o negócio. Ou o YouTube de 3 minutos que vai explicar os passos a passo. Então, nós também, passo 1, passo 2, passo 3. Também, adultos, estamos muito imediatistas. Sim, é a geração imediatista. Então, o que vai prevalecer nesse imediatismo? É a criatividade. Então, o novo sistema educacional que a gente vê, a gente está acompanhando eu não vou ensinar ele a ser engenheiro, ou médico e tal. Ele vai ter que ter aquela formação, mas ele tem que ter a base. Qual é a base? São princípios das coisas
Que aí ele vai usar ferramentas, princípios das coisas, para ele se desenvolver em uma carreira profissional dele. É interessante que cada um na sua área. E você falando sobre isso, quando veio a questão da inteligência artificial, eu fiquei muito preocupada. Eu aqui na minha humildade, sem entender muito, mas muito preocupada em relação ao campo literário. Por quê, né? Dessa questão da pessoa ir lá e dizer, né? Produza para tal. E aí tá formada ali a poesia, tá formada ali o seu romance policial, ou seja lá o que você queira. Inclusive, pessoal, eu dou uma mentoria sobre isso, porque eu comecei depois a estudar como eu ia fazer para trazer de volta a escrita com alma. Porque aí você tem que tomar um cuidado, você que consome conteúdo de internet e tudo mais, você tem que saber qual é a origem daquilo ali. Porque não é só ir ali na inteligência artificial e produzir um e-book. Seu e-book tem que ter alma. Nessa mentoria eu falo sobre escrita personalizada. Sim. Então, Daniela, a gente não pode usar inteligência artificial para escrever? Claro que pode, mas o que você vai fazer? Ela vai te dar o caminho e você percorre esse caminho desenvolvendo ele, fazendo ele progredir e crescer. Né? Não pega aquilo ali porque é diferente. Não estou falando no caso da literatura, tá? Quando o leitor pegar o seu texto, ele vai saber se você copiou da inteligência artificial ou não, ele vai saber. Sim. Então, você pega a base sem problema nenhum, isso é errado não, desde que você referencie, porque a inteligência artificial também tem referência, ela nada mais faz do que compilar todas as informações disponíveis e trazer o que você pediu ali na sua frente. Você referenciando, nenhum problema. Referenciar e dar alma àquilo. E aí você vai ter um livro, seja e-book, seja físico, seja o que for, mais personalizado. Esse livro realmente é seu. Inclusive, mas afinal, em relação à literatura, não tem muita gente preocupada com isso, não. O que eu vejo aí é muito Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Aí vai lá os 10 caminhos para ir para fazer tal coisa, os 10 caminhos para se tornar um homem de sucesso, sendo que não viveu aquela experiência. Olha aí outra coisa importante. Viver a experiência. Sim. Entendeu? Isso dentro das empresas. Dá um exemplo, né? A gente também trabalha com consultoria de empresas, a gente faz consultoria em empresas também. E aí a gente vai na empresa, a gente conversa com os empresários, a questão de reestruturação empresarial. E aí a gente fala, empresário, o que você quer? Porque eu posso colocar ali uma inteligência artificial, vamos supor assim, eu chegar lá, aplicar e falar o seguinte, eu vou fazer isso aqui dar dinheiro de novo. A gente faz uma reestruturação, uma remodelagem e faz aquilo dar dinheiro. Só que é isso que o ser humano do empresário quer. A gente tem que saber o que o ser humano quer. Eu não posso chegar com uma caixinha pronta e falar, vamos seguir aqui. Eu não sei se ele quer tirar um ano sabático e ficar um ano fora da empresa, entregar a empresa dele na mão de uma consultoria para pilotar, para quando ele voltar, tá bem. Ele não quer saber se, você vai me ajudar, mas eu quero ser co-participante aqui também, porque eu quero aprender, eu e minha equipe, porque quando você for embora, a gente vai ficar junto. E aí eu colocar uma inteligência artificial dentro de uma empresa, ela já vai me dar todos os moldes. O DRE vai ser assim, vai calcular o EBITDA assim, já vai fazer todos os cálculos. Que emoção que tem? Não tem emoção, né? Não tem diversão, não tem aquela questão de nossa, eu consegui, nossa, que legal. Não tem isso. Então, assim, nós precisamos ter esse sentimento, coisas que a IA não traz, que é a questão do sentimento. Né? E a gente não tá aqui condenando ela não, porque legalzinha demais. Sabe o que ela é bom? Aliás, a gente não tá condenando ela não, a gente só tá falando sobre uso consciente de tecnologias, de consciência crítica e uso com responsabilidade. Porque da mesma forma que faz uma coisa boa, pode também fazer uma coisa ruim com um instrumento desse. É o Google. Vamos pegar aqui o Google, né? Na época, eu sou novo, mas eu sou da época do KD ainda, e do Yahoo, nem tinha isso. E quando entrou o Google, você colocava lá o que é isso? Aí, vinha lá. Wikipedia. Caramba, Wikipedia. Nossas informações, quantos materiais, provas de faculdade a gente ia lá e muitas vezes a gente até encontrava uma prova de faculdade que o professor pegava lá e jogava aqui. Então, o Google foi uma revolução que teve no mundo. E agora nós temos uma outra revolução, que é a inteligência artificial. E ela vai ajudar muito a gente a fazer coisas
práticas, técnicas. Ó, eu preciso criar um contrato que tenha essas cláusulas para esse segmento. Ela vai preparar um contrato pronto. E otimizar o nosso tempo, isso é importante. É para isso que a gente deve usar. Eu estava vendo uns vídeos com o Wagner, que ele gosta muito dessa parte, e eu fico só aprendendo. De diferença para o casal, estava avaliando no YouTube, se a gente conseguia reconhecer qual era um vídeo de inteligência artificial e qual era um vídeo humano mesmo, acontecendo a mesma coisa. Agora você pensa em que nível a gente já tá de você ter que observar para saber, porque tem uns ainda muito no começo que tem aquela voz que você vai saber que ele não, mas já tem coisa que já tá num nível de ali, parece muito humano mesmo, os movimentos, tô falando de vídeo, né? Vídeo e som, né? Os movimentos, a feição da pessoa. E isso tudo é muito interessante, porque é um avanço absurdo, assim. Você fica... E a gente fica olhando, meu Deus, qual que é? O que é a inteligência artificial e o que é o ser humano de verdade, né? Não, e hoje nesse nível, cara. A gente utiliza isso aí até sem perceber. Um exemplo. Quando a gente tira uma foto no Facebook, o Facebook já reconhece e já marca as pessoas que estão ali. Entendeu? Olha só. Automático, já reconhece. Nós entramos dentro do ônibus e o ônibus tem uma câmera. O ônibus filma a gente. Isso já cai no servidor lá e ele já identifica se aquela pessoa já puxa todo lado. Se a pessoa já pegou esse ônibus. Aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, a Polícia Civil, ela utiliza desses artifícios, a câmera que fica lá, para reconhecer criminosos. Então, ele vai passando, já tem inteligência artificial que já pega aquilo, já vai no banco de dados, reconhece, opa, esse aqui tem, vai lá e executa a prisão. Maravilha. Usando em nosso benefício, né? De proteção, segurança para a comunidade, para a população. Exatamente. Então, assim, nós devemos saber utilizar agora a criatividade. Para que eu vou usar essa ferramenta importante? Nós precisamos encarar a inteligência artificial como uma grande ferramenta e plataforma de criação. E aí eu vou utilizar a minha imaginação para usar a IA para desenvolver algo maior ainda. Isso aí, muito bom, top. Aí você estava falando aí de ferramentas, algumas ferramentas e recursos tecnológicos que podem ser utilizados. Eu queria depois que você descrevesse melhor sobre por exemplo, que eu lembro que eu conversei com você falou que tem 3 cursos. Então, a gente falou muito desse curso que desperta a imaginação, que é um curso mais inicial, porque é um curso que pega aquela faixa etária ali até 7 ou 8 anos. É de 10 anos até 14, 15 anos. Esse é o segundo ou o primeiro? Esse é o primeiro. O primeiro, seria de 10 a 14. De 10 a 14. Esse período. Daí o segundo seria como? O segundo é o módulo do pessoal que está no ensino médio, dos jovens, que é programador de computador. Porque hoje eu tenho dispositivos, que são os smartphones, e eu tenho o software que funciona dentro dele. Então, eles são feitos o quê? A partir de linguagem de programação. Eu tenho linguagem que eu consigo falar e criar algo dentro do smartphone. Né? Então, isso é uma profissão que está sendo muito procurada no mundo inteiro. Então, aqui nós ensinamos essa juventude a programar, criar programas de computador e tem várias linguagens. Eu posso dizer aqui, tem o Java, JavaScript, .NET, né, Python, C#, PHP. Então, eu tenho várias linguagens ao qual eu consigo criar software para que essas informações elas trafeguem do ponto A do ponto B. E as empresas precisam disso, o mercado precisa disso. Então, é um curso que visa isso. E Nova Iguaçu, aí eu vou ensinar aqui, tem duração de 1 ano e meio, tá? Hoje no mundo é a profissão que mais se paga, são profissionais da área de tecnologia da informação, né? Eu estou aplicando esse famoso TI. Famoso TI, né? Chama TI. Chama TI. Né? E que vem criando isso. E é disruptivo. Você vê aí, para você marcar a presença dos alunos na sala de aula, eu tenho uma equipe de TI na prefeitura que criou o software. Quem criou o software? Foram os programadores de computador. Quantos programadores teve? Teve vários para se criar esse software. Eu tive administradores de banco de dados, eu tive vários profissionais. Então, nós damos esse treinamento lá na Cross System. Legal, essa faixa seria entre 15... A partir dos 15 anos. A partir dos 15 e até... Seguindo sem idade. Porque é que nós vamos preparar ele para ele ser um programador de computador. E aí ele escolhe. Hoje eu falo que são os meninos, né, que eu treino. Né? Há 10 anos eu venho treinando meninos. E tem um menino hoje que mora em São Paulo, mora em Curitiba, trabalha no Bradesco, no Banco do Brasil.
vários projetos grandes aí, bacana. Eu falo, nossa, que maneiro isso Dá uma aqui. felicidade, né? Ah, muito legal, muito legal. E aí, saber que a gente pode contribuir um pouco de alguma forma. E aí eu quero, colocando isso, crescendo isso em Nova Iguaçu, né? Porque eu já faço há 10 anos, mas agora num espaço muito maior que você visitou lá. Muito obrigado. A gente lá. vai apresentar lá no Instagram também o espaço dele melhor. Favorecer essa juventude aí, essa profissão maravilhosa, hein? Muito bom. Então, assim, em relação, ele está falando aqui em relação ao curso, né? Vamos lá. Dicas, porque a gente também está ali quase terminando. Eu vou falar só de 2 livros para vocês. Eu vou dar indicação de 2 livros. Dicas de como integrar essas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. Então, como eu falei, a gente não vai focar nisso aqui, porque a gente ainda não tem a escola ideal, né? Aqui no Brasil, uma escola que esteja dessa maneira, que haja uma inclusão tecnológica. Não tem ainda uma inclusão tecnológica dentro das escolas regulares no Brasil. Então, a gente está falando aqui de algo que é oferecido a um preço justo, que você pode pagar, você, eu, independente da sua classe ali, é um preço justo que você vai conseguir pagar e fazer com que o seu filho tenha um diferencial e avance, né, aí muito mesmo nesse mundo. O primeiro livro é Tecnologias da Educação, Conceito e Práticas. Não é só para educadores, é para quem quer saber um pouquinho desses conceitos e de como colocar isso em prática. Vai falar das ciências tecnológicas, né, desde o início ali, trazendo tipo uma linha do tempo e dos contextos atuais, de uma evolução histórica dos meios. Estou falando desse aqui, tá? Tecnologias na Educação, uma evolução histórica dos meios de comunicação, alguns impactos da tecnologia, e aí falando da educação escolar, então vale muito a pena, tá bom? Diferentes recursos tecnológicos e suas aplicações pedagógicas, muito bom esse capítulo, tá, gente? Diferente, porque às vezes você pensa num livro e você fala, não vou conseguir ler esse livro todo. Eu sempre falo isso, tem aquele livro que você vai ler todo e tem aquele livro que é um livro específico que você vai pegar e vai ver algum ponto daquele ali. Esse é um bom capítulo para se estudar, que é os diferentes recursos tecnológicos e algumas aplicações pedagógicas. De mesmo a gente tendo pouco recurso, a gente conseguir trazer algum progresso. Essa é a pegada. A postura do professor perante essas tecnologias educacionais, porque a gente vai encontrar nesse caminho aí muita resistência. É disruptivo, é disruptivo. Muita resistência, mas também vai encontrar aquele profissional que quer fazer diferença. Vamos em frente. Então, como essa postura desse professor, porque também tem todos os professores que me escutam aqui, a gente entende uma questão de formação, né? Que o professor luta ali mesmo, ele investe nele mesmo, ele que busca se formar, e os cursos de formação ainda são muito deficientes em vários aspectos, enfim. E depois ele traz para a gente cenários inovadores, né? Exemplos aí do século XXI de aplicação dessas tecnologias. É um livro bem legal para quem... Eu não li todo, como eu falei, estou aqui dando a indicação e explicando com mais clareza. Foquei nesse capítulo de aplicações pedagógicas. Mas vamos lá, o próximo, que é tecnologia na escola. E só para você saber, não tem como não falar sobre isso, né, gente? Não tem como não falar sobre isso, não dá mais para se esconder na caverna, tem que correr atrás e buscar conhecimento, entendimento para avançar. No caso desse ali, tecnologia na escola, uma abordagem pedagógica e uma abordagem técnica. Vou ser sincero, eu dei uma olhadinha no livro, é um livro até... Não vou chamar de chatinho não, senão ninguém vai querer ler. Mas é que assim, você tem uma parte ali mais técnica, tá? Mas é importante também, como eu falei, se você quiser focar mais na abordagem pedagógica, Daniela, eu estou trabalhando dentro da escola, foca na abordagem pedagógica. Aí você tem lá o seu professor, que é o professor de TI, foca na abordagem técnica. Enfim, embora a ludicidade presente em qualquer situação da nossa vida faz toda a diferença. O que você estava falando era sobre isso. Daqui você focou o tempo todo na criatividade, na imaginação. A ludicidade vai fazer toda a diferença. Então, esse livro é um livro que você vai pegar e vai ter aí um diferencial, né? As tecnologias da informação e da comunicação, fala de como elas estão transformando esse processo de ensino-aprendizagem e traz discussões diversificadas. Você vai ver, não dá para ver, mas são vários nomes ali embaixo, porque é uma coletânea, né? Com discussões propostas ao longo do livro, onde esses autores querem colaborar com a transformação do ensino e traz essas propostas em moldes contemporâneos, possibilitando
aí pra gente recursos, mostrando um caminho. É bacana também para quem quer fazer aplicação, tá? Vamos lá, então. Eu cheguei aqui nas minhas indicações. Voltando, a gente procura sempre trazer indicações para vocês do que ler, né, em cada tema que a gente está trabalhando aqui, e hoje foi selecionado esses 2. Aí, Bruno, você pode aproveitar esse tempinho nosso, que agora já é curto, para falar um pouco mais da Cross System. Você dá minha opinião particular, posso falar? Tô tão feliz com a Cross System, gente. Tô muito feliz. Uma escola linda, mas nossa, que espaço incrível. Eu fui lá, eu vou colocar no Instagram do clube também para vocês, lá sobre o espaço, e tem o Instagram deles, Cross System, com 3 S, que eu dei aquele S ali me pegou. Eu fiquei cross, não entrava, mas tem 3 S, por isso aí que você jogar 3 S vai entrar. Cross System, e você vai ver lá todo o espaço, né? É maravilhoso, tudo preparadinho para o aprendizado das crianças. Aí, Bruno, para a gente trazer aqui essa conclusão, porque é um assunto realmente grande, a gente poderia falar aqui a tarde inteira sobre isso. Você fala mais um pouquinho da escola, de como vocês estão, vou dizer emocionados não, mas felizes aí desse momento de inauguração, né? E dessa escola que é novidade na Baixada Fluminense, eu acredito, né? Não é só Nova Iguaçu não, né? Não, na Baixada Fluminense. Porque não é só uma escola, é um instituto. Na verdade, eu entendi a Cross System assim, né? Tive essa visão de que é algo que vai preparar para a vida, mas sem peso, com leveza e criatividade. Sim, né? Sem sombra de dúvida. Eu quero agradecer muito a vocês, professores e educadores, porque eu sei como é árduo, porque eu treino jovens há muitos anos e eu sei como é árduo treinar jovens, e vocês estão de parabéns nessa força de vontade, no querer. Eu sei que não é no dinheiro, eu sei que é na raça e na paixão. É vocês acreditarem mesmo que não, eu vou ensinar aquela criança. E eu vejo minha mãe também. Minha mãe, ela trabalhava na parte de educação, de ensino. E parabéns. E eu aqui em Nova Iguaçu também entrei nessa briga junto com vocês. Só que agora na área da tecnologia da informação. Então, por isso que eu falo, lá o meu centro de tecnologia está aberto para os professores aprenderem e tirarem dúvidas sobre tecnologia da informação. O que é, por onde começar, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer com aquelas crianças que não dão atenção. Enfim, o que é esse mundo maker, o que é esse mundo de robótica, o que é esse mundo de inovação. Então, as portas estão abertas para vocês podem ir lá nos fazer uma visita, pode participar das nossas aulas, das nossas palestras gratuitas, que a nossa Inclusive, intenção... eu vou anunciar aqui a nossa já depois. Então, ela tem uma palestra lá também, a gente vai ter uma palestra junto lá, sobre esse conceito novo educacional. Eu não vou esperar vir de cima, eu não vou esperar entrar dentro da linha dorsal, igual português, matemática, química, física, dentro do sistema educacional escolar. Eu mesmo estou fazendo essa parte, me juntando aos educadores, para que a gente possa levar para essa nova geração esse conhecimento tecnológico de utilização desse grande recurso que é a informação. Acelerando a informação, e acelera a informação, e eu trago muitos outros benefícios. Muito obrigado, Bruno. É isso aí. Gente, aí a gente estava falando aqui sobre o próximo evento. Eu joguei pro Bruno assim, Bruno, vamos fazer uma palestra lá? Vamos, vamos, o espaço está aberto, o espaço é muito bom. E aí eu fiz uma pesquisa, né, entre as mulheres, o meu público é mais feminino, mas tem homens também. E a gente pesquisou e elas falaram assim, como conciliar o empreendedorismo e a maternidade. Então, no mês de maio, lá pro segundo sábado, ainda estamos definindo a data, mas provavelmente vai ser no segundo sábado, a gente vai estar falando sobre esse tema lá no espaço da Cross System, que fica onde? Dá o endereço aí, pessoal. Fica na Avenida Bílio Augusto Távora, número... Ai, você me quebrou. Não, mas é em frente ao posto de gasolina. Indo do Shopping da Pedreira para o centro de Nova Iguaçu, fica um pouquinho... fica na outra esquina depois do... Mas aí você vai acessar no Instagram, tem endereço. Tem aqui. Vai acessar aqui. Depois também eu posso colocar na descrição aqui do vídeo o endereço para você, de boa. Mas a gente está
aí. Então, é uma escola, você está vendo que é um instituto, né? Multidisciplinar. A gente vai estar ali atendendo os pais também com todo carinho, falando sobre vários temas que facilitam, né, a vida dos pais, para eles poderem, nessa dinâmica do dia a dia, estarem em contato com seus filhos, mas também todos felizes e produzindo. Porque, na verdade, a rotina, se a gente não trazer essas inovações, ela se torna pesada. Então, Bruno, eu também quero agradecer a Cross System na sua pessoa, né? A sua coragem, fico admirada, né? E igual o Bruno fala uma coisa engraçada que eu achei ótimo. A gente é de Nova Iguaçu, ele, não, eu não vou lá não, a gente está aqui em Nova Iguaçu. E assim, valorizar a nossa cidade, o nosso lugar, saber que a gente também tem coisa muito boa aqui, que a gente só precisa voltar o nosso olhar para onde a gente está e é a gente mesmo que vai fazer acontecer e causar transformação. Sim, a tecnologia proporciona isso. Isso. Porque pela qualificação profissional que eu me formei, que eu busquei, eu consigo exercer essa função, essas habilidades minhas na cidade de Nova Iguaçu. Isso aí. Diferente, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, ele tinha que sair da cidade dele para exercer fora da função dele. Então, eu consigo aqui exercer de Nova Iguaçu e trazendo riqueza, trazendo educação, gerando novas oportunidades aqui na cidade de Nova Iguaçu. Isso aí. Tá bom. Bruno, muito obrigada. Então, fica o nosso agradecimento aqui hoje. Foi muito bom, gente. Obrigado por vocês estarem aí conosco nessa discussão, que é só 1 hora, mas que foi muito bom e importante e interessante. Nós estaremos tratando vários temas aqui nesse Pilar Cast. E na semana que vem, nosso convidado é o Dr. Márcio Simão, coordenador do curso de Teologia, e se eu não me engano, ele também está coordenando Pedagogia na Universidade Unigran Rio. E ele vai falar sobre literatura fantástica, que é um tema que também eu sou apaixonada. Literatura fantástica, vocês não podem perder na quinta-feira que vem. Aí você inscreva-se aí no nosso canal, a gente vai lá, inscreve. Se você está gostando disso que a gente está fazendo aqui, dessa discussão maravilhosa, desse conteúdo, dá o like, coloca lá nos comentários, diz o que vocês querem, quais temas vocês querem que a gente trabalhe aqui para revolucionar esse podcast, tá bom? E o Clube do Livro Pilar agradece a todos que estiveram aqui conosco. Grande beijo!